Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Durante uma semana, nós falamos aqui sobre a diversidade de gênero. Falamos também sobre os problemas, os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+. Essas entrevistas repercutiram e surgiu a oportunidade de mais uma conversa enriquecedora, a de um pai militar, que afirma: ser gay não é opção, ser preconceituoso é. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Ele trabalhou 30 anos em uma das corporações mais tradicionais do país. Comandou batalhões especializados da Polícia Militar e sabe bem que esta é uma instituição conservadora, mas que hoje já tem homossexuais nas suas fileiras de serviço. Mas como terá sido para ele descobrir que o filho era gay? Eu converso com Robson Queiroz, coronel reformado do quadro da PM. Olá, Tudo bem, Atel? Tudo bem, graças a Deus, e com você? tudo ótimo. É um prazer, uma alegria te receber aqui, falando de um tema que é ainda polêmico e que, para nós, é muito enriquecedor trazer essa colaboração sua, porque, afinal de contas, a gente sabe que a Polícia Militar ainda é um espaço muito tradicional e, para você ser pai de um filho que se declarou gay, pode ter sido difícil, não é? Como é que foi para você? Etel, eu costumo dizer que ser pai a gente aprende com os filhos, né? Ser mãe também você aprende com os filhos. É uma trajetória muito interessante, porque no relacionamento com meu filho, a gente sempre tem uma relação de muita cumplicidade, muito amor, muito carinho, responsabilidade, né? Então, para mim, receber essa notícia, eu recebi com muita naturalidade. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu nunca enxerguei, né, ao longo da vida que ele tivesse algo que indicasse isso. Até ele mesmo dizia, né, ainda tinha muita dúvida com relação a isso, mas no momento em que ele me trouxe isso para conversar, né, para mim foi com muita naturalidade, e eu achei muito bom ter podido falar sobre isso, porque, pensa bem, quando ele me trouxe a questão, ele ainda falou comigo, falou: puxa vida, meu pai, militar, na época eu comandava um batalhão de choque, que é um batalhão de força, né? É uma coisa muito masculina, aquela coisa. E eu tendo que encarar meu pai para dizer para ele que eu sou gay. E na época ele já estava estudando, morando no estado do Rio de Janeiro, onde ele cursou artes cênicas, né? Então, para mim foi uma coisa foi muito enriquecedor isso para mim. Porque quando um casal vai ter um filho, quais são as expectativas? O que que as pessoas te perguntam? Vai ser menino ou vai ser menina? Vai ser menino, vai ser menina. O que que você quer? Eu quero uma menina, eu quero um menino. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa, eu quero um filho que tenha uma orientação diferente de menino, menina, masculino, feminino, né? Ninguém pensa, eu quero um filho que seja gay, eu quero uma filha que seja lésbica. Ninguém pensa dessa forma. Mas só que quando você tem, você é pai daquela pessoa, e é um presente muito grande, porque você aprende muito, você compreende muito bem essa questão da humanidade, e passa a se enxergar no verdadeiro sentido que é de ser pai e de ser mãe, que é amar. Se você ama, você acolhe, você faz tudo pelo seu filho. E foi assim que eu procurei receber isso. Você tem dois filhos, né? Sim, tenho uma filha de 14 anos, que mora em Divinópolis com a mãe dela, e o meu filho, que já está com 26 anos, que mora no Rio de Janeiro desde os 19, quando ele foi para lá, para fazer o curso de artes cênicas na Universidade Federal. São dois filhos. E me conta como é que foi esse relacionamento seu com ele ao longo da vida. Você mesmo falou, a gente nunca espera que o filho seja gay, que a filha seja lésbica, né? Então, ao longo do caminho, ele demonstrava para você que queria te falar alguma coisa diferente? Ele tentava realizar o seu sonho em vez do dele? Etel, em alguns momentos eu acabei enxergando isso, essa questão de realizar o sonho dele, né? A gente sempre teve uma proximidade muito grande. O Rafael, eu sempre cuidei, nas madrugadas, sempre teve uma cumplicidade, uma proximidade muito grande, sabe? Onde eu levantava o pé, o Rafael colocava. Eu morava no interior, às vezes eu estava lá no batalhão, chegava lá, aquele toquinho de gente, né, 10 anos de idade, com material escolar, essas coisas para estar comigo. Ele foi criado frequentando quartel comigo, sempre acompanhando, né? Pedalávamos juntos, passeávamos juntos, sempre muito próximo, uma relação muito próxima. Então, assim, a condução das coisas nunca foi no sentido da masculinidade, porque, de fato,
Outras pessoas mesmo diziam, nunca se enxergou nele assim, algo que denunciasse algum indicativo de uma orientação sexual, afetiva, diferente do que fosse o hétero, né? O padrão hétero aí de masculinidade. A única coisa que eu tentei conduzir, e cometi um grande erro na vida dele, mas foi corrigido em tempo, né? Foi com relação às aspirações profissionais dele. Porque o Rafael, desde criança, sempre teve um pendor muito grande para a arte. Sempre desenhou muito bem, aprendeu violão muito fácil, fez teatro, curso de teatro quando era criança, e sempre gostou muito, né? E já ali por volta dos seus 13, 14 anos de idade, ele começava a falar muito em teatro, em atores, né? Se inspirava muito em pessoas que estavam no auge na época. Eu sempre dizia, falava, olha, meu filho, ninguém atinge uma fama de uma hora para outra, ninguém se torna um Lázaro Ramos de uma hora para outra. Ele admirava muito Lázaro Ramos, né? Existe uma trajetória nisso. Nem todos que vão para o mundo artístico conseguem ter esse sucesso. A vida de artista não é glamour, igual você pensa, né? Tem toda uma trajetória para a pessoa chegar no ponto em que chega. Mas aquela preocupação de quê? De pai, né? Meu filho vai escolher uma profissão que depois pode não dar em nada para ele, né? Então, eu sempre conduzi, de uma certa forma, indiretamente, na questão profissional. Até ele fazer, quando ele prestou o Enem pela primeira vez, ele fez a opção por arquitetura, na UFMG. E por, assim, questão de poucos pontos, ele não se classificou, tirou uma nota boa, mas não foi suficiente para aquilo. Ele não ficou, assim, estressado, é lógico que é frustrante você não ser aprovado no processo seletivo, mas ao longo do tempo, de vez em quando eu via, olhava ali nas coisas dele, ele estava sempre pesquisando alguma coisa de teatro. Até na arquitetura ele dizia, vou fazer arquitetura, mas tem uma área da arquitetura que eu posso trabalhar com cenografia, né? Aí citava exemplo do Hans Donner, que é arquiteto, né? E vários outros. Então eu tentei conduzir dessa forma. Quando eu percebi que ele queria realmente era fazer isso, ir para a arte cênica, ir para o teatro. Um belo de um dia, estava tendo até aquela jornada mundial da juventude com o Papa aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, meio do ano. Aí eu falei com ele, olha, você vai comigo ao Rio de Janeiro, tá? Que ele queria, era um currículo que ele tinha mais gostado, né? Porque Belo Horizonte tem, não, FMG Artes Cênicas, mas não tem aquela extensão toda que você tem lá na Federal do Rio de Janeiro. Botei ele no carro, saí de madrugada, chegamos lá na universidade, lá no Fundão, né, no Rio de Janeiro, chegamos ao prédio de Belas Artes e falei com ele, falei, olha, é aqui que você vai estudar, é o que você quer fazer, é aqui que você vai estudar. Foi um bate e volta, foi e voltou de carro para o Rio de Janeiro no mesmo dia. Eu tirei dele um peso, eu percebi isso, né, porque aquela condução para arquitetura, você pensa, tem que se sustentar, tem que ganhar dinheiro, tem que não sei o quê. Mas a profissão é ele que escolhe. A pessoa vai ser feliz daquela forma. Então, a condução que eu tentei fazer foi dessa forma. Com relação à sexualidade, afetividade, eu nunca me percebi fazendo isso, né? Recentemente, eu até conversava com ele sobre isso, eu perguntei para ele, falei, meu filho, como que você percebe a minha pessoa como seu pai depois de você ter saído do armário, né? Ele falou comigo, falou, olha pai, no início eu senti um certo distanciamento, que não foi só seu, eu também me distanciei um pouco de você, mas dentro de uma compreensão de que naquele momento estava nascendo um novo filho daquela pessoa e um novo pai daquela pessoa. Até então eu não tinha compreensão do que era ser o pai, eu sempre criei um filho hétero, né, na minha percepção, no meu modo de enxergar, e de uma hora para outra, e aliás, isso não acontece de uma hora para outra, isso é muito natural da vida da pessoa, né? Tem gente que fala, é opção, não é opção. Tem gente que tenta falar assim, eu respeito a opção da pessoa. Não é questão de respeitar a pessoa, é respeitar a pessoa como ela é. Ninguém vira um dia para o outro, a partir de hoje eu quero ser lésbica, a partir de hoje eu quero ser trans, a partir de hoje eu quero ser travesti, a partir de hoje eu quero ser transexual. Ninguém fala isso, porque isso não acontece. Isso aí já está no íntimo da pessoa. E você passa a compreender isso, né? Então, a condução com relação à orientação sexual, afetiva, eu nunca me percebi fazendo isso. E ele me deu essa senha, essa dica, né? A gente tem uma relação super legal, eu acho que ele não tem que esconder os afetos dele, essas coisas, porque
Se meu filho tiver que ter uma rejeição por conta da sua orientação afetiva e sexual, da minha parte, que pai que eu sou? Que tipo de pai que eu sou? E me conta uma coisa, você falou que ele, depois que foi para o Rio, ele te mandou uma carta para contar que era gay? Não, na verdade, uma vez, eu ainda estava casado com a mãe dele, e uma certa vez, essa mãe dele mencionou para mim que ele tinha falado com ela, né? Falou, vai chegar um dia que eu vou deixar uma carta para você aqui. Ela se espantou com aquilo. Porque quando uma pessoa fala que vai deixar uma carta, né? O que você pensa? Vai embora, né? Igual eu já vi inúmeras vezes na minha profissão, a pessoa suicidou e deixou uma carta. Ela ficou super preocupada e depois de um tempo ela conversou isso comigo, né? Mas na verdade era uma carta dele, sim, se despedindo, era um tom de despedida, mas saindo de casa para ir viver a sexualidade dele, né? E na carta ele dizia, ele falou, olha, eu não acho legal falar expressões pejorativas, né, igual a pessoa fala, viado, não sei o que e tal, prefiro que use o termo mais comum, que é o homossexual e tal, e falando isso. Então, assim, e ele me leu essa carta no dia, bem quase um ano depois, no dia que ele foi conversar comigo para falar sobre isso. Mas aí ele chegou e me contou, falou, você lembra, minha mãe falou de uma carta, aí ele prefiro que você leia, foi me mostrar a carta que ele tinha escrito um ano antes, né? Quando eu li, eu falei com ele, falei, olha, meu filho, eu sou seu pai, e eu te amo como seu pai. Tá? Você é uma pessoa que tem o amor da sua família, eu te compreendo, e você nunca, jamais poderia ter qualquer tipo de receio com relação à minha reação diante do que você acabou de me revelar aqui. Muito pelo contrário. Tá? Você tem que estar preparado, que você vai viver em um mundo machista, um mundo preconceituoso, um mundo homofóbico. Tá? E eu, como seu pai, que comando um batalhão de choque na época, eu sou o primeiro a entrar na frente para te defender. Eu entro na frente de bala para não deixar que ninguém te agrida, porque eu sou seu pai. Tá? Não muda nada na nossa relação, não muda nada na minha forma de te enxergar, e passo a te admirar muito mais do que eu já te admirava, porque você ter a coragem de chegar e falar para mim, eu vi ele chegando assim, tinha um receio dentro do olhar dele, né? E nessa conversa que eu tive recente com ele falou para mim assim, quando eu perguntei, né, sobre a minha reação, ele falou, olha, quando eu fui te contar, eu tinha um medo, né, dentro de mim, de você ficar bravo, de falar que não ia mais me ajudar lá com meus estudos, me bancar lá no Rio de Janeiro, mas no fundo eu tinha lá no meu coração aquela relação que a gente sempre construiu desde pequeno, desde quando nasceu, né? E ele falou, naquele dia você mostrou para mim que você é o pai que eu sempre tive, que eu sempre amei e que vou continuar amando sempre. Então, assim, isso é muito gratificante, que você percebe que ele é seu filho, né? Preocupa? Preocupa. No dia que eu conversei com ele, ele me trouxe a informação, eu falei com ele, falei, olha, meu filho, você tem o amor da sua família e quero te pedir uma coisa, evite, procure não frequentar lugares, os ditos tribos, né? E muitas pessoas se reúnem em tribo por quê? Em grupos. Porque às vezes tem uma rejeição social, tem uma rejeição na família, né? E isso na minha percepção, tá, Etel? Eu posso estar muito enganado com relação a isso, mas a percepção que eu tenho é de que, como existe uma rejeição, a pessoa vai se juntar com quem? Com seus iguais, com pessoas que também vivem aquela rejeição, que vivem aquele problema, porque ali ele pode se expressar, ele pode demonstrar seus afetos, ele pode ser quem ele de fato é, porque dentro de casa não pode, em sociedade não pode, porque é recriminado, né? E eu falei que ele não faça isso. Passado um tempo, uns anos disso aí, ele conversando comigo, falou, olha, pai, eu de fato eu fiz uma coisa que diferente do que você me pediu. Acabei frequentando os lugares não eram muito recomendados, conheci algumas pessoas e acabei vivendo algumas relações abusivas. Isso me machucou. E você pensar que seu filho viveu uma relação abusiva não é só quem vive uma relação de Maria da Penha, né? Uma relação de abuso sexual com criança, adolescente dentro de casa. Não, a relação abusiva ela acontece numa relação afetiva, numa relação de namoro, pode acontecer de diversas formas. Aí você pensa, meu filho sofreu uma relação abusiva e eu não estava perto dele para ampará-lo, para dar colo, para orientar e para ajudá-lo a sair dessa situação. Mas ele conseguiu sair, aquilo serviu para o amadurecimento dele e ele falou, eu queria hoje te apresentar uma pessoa
que eu estou me relacionando com ela, eu estou namorando, e eu acho que você vai gostar muito dela, que é o Murilo, é um rapaz que ele namora, já tem 3 anos, né? E é uma pessoa super do bem, é uma pessoa de fé, trabalhador, é jornalista também, tem mestrado, está sempre na luta, né? Lá da Bahia, o menino, de uma cidade do interior da Bahia, né? Tem os dois um respeito muito grande um com o outro, vivem a afetividade deles. Perto de mim, podem estar à vontade para demonstrar seus afetos, carinhos e tal. Tem até uma imagem aqui muito bacana, sua na mesa com sua filha, com o seu filho Rafael, o namorado dele, mostrando assim, o relacionamento que vocês têm muito próximo, né? Aham. Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Você teve medo do preconceito dentro da corporação em relação a você ou em relação ao seu filho? Não, eu acho que a gente tem que fazer um movimento inverso do que os pais fazem. Os pais, que eu falo, os homens, tá? E muita mãe também faz. O filho sai do armário para a família, aí o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, entram no armário para esconder aquilo, né? Eu nunca tive, não tenho motivo nenhum para ter vergonha do meu filho. Nem da minha filha, se um dia ela se tornar lésbica ou o que for. Eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho do que ele é, do que ele faz, da coragem de ser, de enfrentar isso aí. A gente tem várias formas de preconceito, preconceito racial, preconceito contra LGBTQIA+, são várias formas de preconceito. O medo que eu tive foi da rejeição social que a gente sabe que existe. No dia que ele me contou, no dia que ele me revelou, né, sobre a homossexualidade, depois que ele saiu, eu te confesso, eu chorei muito, sabe? Mas chorei assim, não é de tristeza, de nada, não. Meu filho sempre me fez muito feliz com relação à minha paternidade. Mas foi daquela preocupação de pai, falei, nossa, meu filho está lá no Rio de Janeiro, longe de mim, eu não estou perto para ajudar a proteger, que isso aqui, eu sou um pai protetor, quer estar perto, né? E de repente vai estar tendo que conviver com os preconceitos. Conviver com preconceito é uma coisa muito difícil, e quem é da comunidade LGBTQIA+, convive com isso de uma forma muito agressiva. O sujeito diz para você, eu sou cristão conservador. Pô, se você é cristão conservador, você vai lá e lê na Bíblia, lá Jesus Cristo chega e fala para você, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí você escuta de pessoa, eu gosto muitas vezes de surpreender, sabe? Pegar, às vezes, alguém no pulo. Um dia, um amigo meu, a gente conversando sobre essas coisas, aí ele na mesa, ele já tinha tomado umas, ele falou, eu odeio gay. Aí na hora eu falei com ele, meu filho, eu tenho um filho gay, e eu não odeio ele não, muito pelo contrário, eu tenho um amor muito grande, tem que compreender. Aí a pessoa tenta se justificar, fica sem rosca, né? Não, porque eu respeito a questão de opção. Falei, você sabia que não é opção? Ninguém opta. Eu não chego um dia e falo, a partir de hoje eu sou gay, as coisas não são assim. Aí não existe nada que justifique preconceito, sabe? É nojento esse tipo de atitude, é nojento você ver pessoa sendo prejudicada por causa disso, né? Numa instituição militar é muito difícil, eu conheci vários profissionais, excelentes profissionais, éticos, disciplinados, cumpridores dos seus deveres, mas que tinha aquela coisa ali de ficar escondendo, não poder demonstrar o que é em público. Então são coisas da sociedade hoje que a gente precisa vencer, a gente precisa procurar vencer isso aí. Eu também conheci dentro da sua corporação. E aí eu faço essa observação, que quando você é gay e negro, como você colocou, o preconceito é dobrado. Né? Não é fácil, não. E ainda, filho de militar deve ser mais difícil ainda. Talvez não para você, mas talvez para ele tenha sido mais difícil ainda, viu, Ross? Muito difícil. E sabe o que eu digo? Olha, eu sou militar, eu tenho muitos amigos militares que eu fiz porque conheci na profissão, mas se tiver algum tipo de reação em relação à minha pessoa pelo fato de eu ter um filho gay, depois de amanhã para mim faz 2 dias, porque quem é seu amigo de verdade são pessoas que tendem a ter um pensamento próximo do seu, tá? Então eu cultivo amizades que também não têm preconceito nenhum, tá? Eu não tenho que chegar para o meu filho e falar para ele, quando você chegar na casa da fulana de tal, do fulano de tal, você se comporta, você finge ser uma coisa que você não é. Eu não tenho direito de fazer isso. O namorado dele, ele pertence a um movimento católico, né, que cuida dessas questões relacionadas ao preconceito contra LGBTQIA+. Sofre ataque de internet, o povo xinga, mas segue firme, porque um dia, não sei quando, isso vai mudar. Eu confio
muito nessa geração mais nova, né? Você fala da minha filha, né? É um carinho com o irmão, uma coisa, uma ligação muito bonita que eles têm. E eu vejo que a geração deles, essa meninada, eles vão mudar isso. A geração minha, aquela geração que riu aquelas piadas de homofóbicas, piadas preconceituosas, piadas machistas de antigamente. E hoje você conta se você contar esse tipo de piada para um jovem desse, ele olha para você e vai. Qual que é a graça nisso aí? Muito pelo contrário, vontade de chorar de ouvir uma coisa dessa, está me contando. Então é muito bonito ver esse movimento na juventude. E eu confio muito nessa juventude que está aí hoje. Inclusive, a gente tem umas imagens aqui muito bonitas que são de artes feitas pelo seu filho. Conta um pouquinho de que profissional é esse que ele se tornou? Ele é cenógrafo? O que é toda essa arte que ele tem feito? É para o meio televisivo? Para que tipo de publicidade que é? Ele fez o curso de artes cênicas, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na especialidade de cenografia. Né? Ele tem muita habilidade, muito pendor também para a parte de encenação, que é uma outra formação, né? Ação, na verdade, não encenação, estou corrigindo aqui, mas ele fez muitos trabalhos já, desde a formação de pintura de arte, ele fez parte de cenário de algumas novelas, né? Ele fez produção de arte, produziu um curta-metragem que trata dessa questão LGBTQIA+, que chama Regalo, que está participando de alguns festivais. Ele está produzindo um filme que foi feito agora, nesse período de pandemia, que ele produziu dentro do apartamento que ele mora, faz esculturas, faz pinturas, e agora está pretendendo aí realizar um trabalho junto a produtor de conteúdo da Netflix no Brasil, com a participação do Pan-África. Ele participa de um coletivo lá no Rio de Janeiro, o Coletivo Preto. Então ele é muito engajado nessas questões, muito preocupado com essas questões sociais. Né? O trabalho dele é de cenógrafo, mas está caminhando também para a atuação, já vai complementar a formação dele para entrar na área de atuação. Não é porque é meu filho, não, né? Eu sou pai muito coruja, mas ele é muito talentoso, sabe? Então é aquela coisa que dá muito orgulho. E eu tenho certeza que é mais uma estrela que nasceu para brilhar, com as dificuldades que vai ter, né? Esse processo que a gente tem quando está muito jovem ainda, né? Vai passar pelo seu amadurecimento, mas eu tenho certeza que vai brilhar muito com a graça de Deus, né? Que a gente tem fé, eu sei que vai superar tudo, vai ajudar por um mundo melhor, um mundo com menos preconceito, com mais igualdade, sabe? E é por aí, é assim que a gente caminha. Robson, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que seu depoimento é muito importante. Eu costumo dizer que a família é a base para tudo, inclusive para o desenvolvimento da pessoa. E a pessoa independe de sexo, de raça, de religião. Você quer deixar um último recadinho para a gente encerrar? Quero sim. Tá? Primeiro, te agradecer por essa oportunidade de estar falando, né? E dizer para todos os pais, eu converso de vez em quando com alguns pais, inclusive PM, né, que sabe, lá, o pessoal às vezes fala, conversa com o Queiroz, que é meu nome de guerra na PM, ele tem uma experiência boa quanto a isso, né? Que descobre ter um filho gay, eu converso muito com as pessoas. E um conselho que eu dou para pai e para mãe também, que tem essa dificuldade, né? Não entre no armário depois que seu filho sair. Seja feliz com seu filho, seja pai. O amor não muda, amor não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Respeite seu filho, passe a compreendê-lo. Não é escolha, não é opção que ele faz. É da sexualidade dele, é da afetividade dele ou dela, né? Ou o que for. Respeite, ame e não entre no armário. Dê colo, dê abraço, dê carinho. E não tenha vergonha, tá? Ser LGBTQIA+, não é opção. Ter preconceito é. Ser preconceituoso é uma opção, que muitos fazem, tá? Uma opção muito incorreta, muito errada. É esse recado que eu gostaria de deixar. Obrigada, Robson. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Fato em Foco. Faço das palavras do Coronel Robson as minhas também. E vamos curtir um pouquinho do Rafael Elias, filho do Coronel Robson, cantando para a gente. Nossa velha amizade nasceu de uma luz que acendeu aos olhos de abril. Com cuidado e espanto eu te olhei, no entanto você sorriu. Concedendo-me a graça
graça de ver talhada em você a nobreza de frente, o amor se desnudando no meio de tanta gente. Um doce descascado pra mim, eu guardo.